Olá, graça e paz, bom dia. Como é que foi o seu final de semana? Espero que tenha sido próspero, que tenha sido de paz, de alegria, que tenha sido abençoado e que você esteja renovado para poder começar uma nova semana. Se caso não foi da forma como eu estou falando, nós vamos orar hoje para que essa semana seja vitoriosa e que no dia de hoje o Senhor renove as suas forças. Olha, eu escutei uma frase já faz alguns anos e eu nunca me esqueci dessa frase. Todas as vezes que eu passo por algum momento difícil, eu sempre me lembro dessa mesma frase. Impressionante como algumas coisas a gente guarda, né, na nossa memória, mesmo a nossa memória sendo tão falha. Eu costumo me esquecer muito fácil das coisas, mas tem algumas coisas que marcaram a minha vida, assim como essa frase. E um dia eu escutei essa frase e falava assim: quando a vida te derrubar, você só tem duas opções. Ou você continua caído, ou você se levanta e segue em frente. É uma frase bem prática e até um pouco fria, né? Se a gente pensar, parece até fácil de fazer, fácil de ouvir, fácil de falar, mas na verdade a prática a gente sabe que não é fácil. Mas essa frase, apesar de ser prática, ela é bem objetiva e ela faz total sentido. Quando a vida nos derruba, realmente a gente só tem duas opções, não há outro caminho. Ou você continua caído e você se entrega àquela situação e você desiste, ou você se levanta, segue em frente e continua vivendo. Eu passei por muitas fases na minha vida, passei por muitos desertos, meu Deus, muitos desertos. Acredito que assim como você, eu passei por muitos momentos em que eu caí e que a minha decisão naquele momento foi continuar caída. Eu não tinha força para me levantar. Muitos momentos eu desisti, muitos momentos eu não tinha fé para avançar. Eu me entreguei à depressão, eu me entreguei à tristeza, eu me entreguei ao desespero, eu me entreguei à solidão, eu me entreguei à incredulidade, eu me tranquei no meu quarto, eu passava dias trancada no meu quarto, no escuro, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu desligava até o meu celular para que ninguém pudesse ter contato comigo, porque eu queria realmente me isolar do mundo. E isso se estendeu por dias. Aparentemente, para as pessoas que estavam à minha volta, eu fingia que estava tudo bem, mas quando eu entrava dentro da minha casa, o meu caminho, o meu lugar era o meu quarto escuro. Até que os dias se passaram e eu vi que nada mudava. Eu vi que Deus não ia agir nessa circunstância, porque o que Deus queria de mim era um posicionamento, um ato de fé, e não continuar me fazendo de vítima, me colocando naquela situação de vitimismo e de lamentação, de incredulidade e de murmuração. Os dias passavam e eu percebia que eu não estava tocando o coração de Deus com aquela atitude. Pelo contrário, a situação ficava ainda pior. Eu estava mais ferida, mais cheia de pensamentos negativos, as coisas só estavam se afundando e a vida só estava piorando. Então o Senhor falava para mim, nesse quarto escuro, na solidão aonde ninguém me via, mas o Senhor me enxergava, Ele falava para mim: até quando você continuará assim? Até quando, mulher, você se acovardará? Até quando você vai se entregar a essa tristeza? Eu te ensinei o caminho da vitória. Eu te ensinei o caminho da fé. Eu te ensinei as armas da fé. Até quando você vai continuar dessa maneira? E então o Senhor me confrontava, ou através da palavra, ou através de algum louvor, de alguma pregação que eu colocava na internet, ou até mesmo Ele usava pessoas que me ligavam e davam um recado. Pessoas que nem sabiam o que eu estava sentindo, não sabiam o que eu estava passando, mas Deus usava elas para falar abertamente comigo. E então eu percebia que se eu não tomasse uma atitude,
eu não ia sair daquela condição. Amados, eu vivi muito, muito esse tempo de tristeza. Foram inúmeras vezes essa tristeza, essa depressão, ela vinha e voltava. Eu passava um tempo bem, mais ou menos, com alguns meses, quando as coisas pioravam, eu me entregava tudo de novo. E isso não tem muito tempo, não tem tantos anos, não, é recente, tem pouco tempo. Eu me entregava totalmente. Isso afetava meu casamento. Eu me lembro de quantas vezes o meu esposo vinha aqui com um ato muito carinhoso no quarto. Ele pegava assim, me sacudia assim na perna e falava: amor, por favor, se levanta. Por favor, a gente precisa de você. Por favor, não desiste. Deus vai mudar a nossa vida. Por favor, eu não estou suportando mais ver você nessa tristeza. Inúmeras vezes isso aconteceu. Até que a minha ficha caiu e eu pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu olhava aqui para a minha rua, para a varanda do meu quarto, e eu via que a vida continuava passando. As pessoas continuavam vivendo. O dia passava normalmente, as horas se passavam. E a única pessoa que não estava vivendo era eu. Eu estava apenas sobrevivendo, empurrando um dia de cada vez, aguardando o fim. Então eu pensei: Senhor, como eu estou sendo egoísta. Essa decisão não é só minha. Eu tenho um marido que me espera, que me aguarda. Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho pessoas que me enxergam como uma inspiração para o crescimento espiritual, para a obra. E olha só a forma como eu estou vivendo. O Senhor não me escolheu para viver assim. E eu me lembrava: Senhor, quantas pessoas estão em um leito de hospital, com situações de saúde críticas, em estado crítico, pessoas que estão muitas vezes numa fase terminal de um câncer, pessoas que tiveram seus movimentos do corpo paralisados por algum acidente, por alguma enfermidade, e elas estão cheias de vida, cheias de alegria, cheias de superação, e não deixaram os problemas e as suas limitações definirem quem elas são. E a alegria que elas não vão sentir. Elas não se entregaram à depressão. E eu estou aqui, jovem, cheia de saúde, com um Deus que sempre me sustentou, com uma família que me ama, me entregando a essa condição. Então eu, de uma vez por todas, eu tomei uma decisão, que eu ia mudar a minha vida, que eu ia fazer tudo diferente. E eu clamei do fundo da minha alma e do fundo do meu coração, e eu disse: Senhor, se eu me levantar, se eu te buscar, se eu te adorar, se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir sair dessa depressão, eu vou conseguir sair dessa tristeza. Amados, eu vou contar algo que eu nunca contei a ninguém. Há alguns anos atrás eu tentei suicídio várias vezes, quando eu era muito mais jovem, na adolescência. Eu tinha uma depressão muito grande dentro de mim, eu tinha uma tristeza muito grande dentro de mim. E todas as vezes que, depois que eu me casei, que vinha esse pico de depressão, o inimigo colocava setas na minha mente para que eu viesse ter pensamentos ruins de suicídio. E eu tomei essa decisão, eu falei: Senhor, eu não tenho força para vencer essa tristeza sozinha. Até porque os problemas que eu estava vivendo na época eram problemas muito grandes, eram assim, não dependia só de mim. A minha vida estava realmente muito difícil, eu estava passando por um deserto muito pesado, que cooperava ainda mais para essa tristeza. Então eu não tinha força sozinha para me levantar. E mesmo que eu tivesse um marido muito bom na minha vida, eu não tinha força, ele não tinha força para me ajudar. Até porque ele também estava abatido, só que não tanto quanto eu. Então eu clamei ao Senhor do fundo da minha alma: Senhor, se eu me levantar, se eu me posicionar hoje e começar a agir de forma diferente, o Senhor vai me honrar? Eu falava para Deus. O Senhor vai me ajudar? E o Senhor falava: se levanta, filha, e verás o que eu vou fazer por você. Então naquele dia
Eu firmei um compromisso com o Senhor, que apesar de qualquer luta que eu passasse, que independente de qualquer dificuldade que eu ainda poderia enfrentar, porque eu sabia que ainda viriam algumas dificuldades, eu não me entregaria nunca mais a essa depressão. Eu confiaria em Deus e na força do seu poder. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Entenda, escute atentamente o que eu estou te dizendo, porque é o Espírito Santo que está conduzindo esse orando a palavra. Deus está falando com pessoas aqui. Eu estou contando um pouco do relato da minha história como forma de testemunho vivo, daquilo que eu vivi e da fé que eu aprendi a desenvolver, mesmo passando ainda por provações. Ontem eu estava até conversando com meu esposo, porque eu estava muito emotiva, o coração estava muito sensível. Eu tive um final de semana com uma guerra muito espiritual, foi muito pesado esse final de semana. Não sei se os irmãos perceberam um pouco do meu abatimento. Eu estou sendo sincera aqui com vocês, porque aqui no Orando a Palavra eu nunca vou pregar um evangelho fingido. Eu vou pregar um evangelho verdadeiro, eu vou pregar um testemunho verdadeiro, porque eu sou uma pessoa como qualquer pessoa e eu tenho um problema assim como vocês, mesmo estando aqui na liderança dessa obra. Ontem eu estava muito abatida e eu estava até conversando com meu esposo no carro, mesmo a alma abatida, mesmo o coração sangrando. Eu falei, nós não vamos desistir, nós vamos continuar crendo no Senhor. Um dia ainda nós vamos contar esse testemunho. O nosso coração ainda vai se alegrar nessa situação. Não vamos deixar o inimigo nos abater, nós vamos nos levantar. No dia de hoje nós vamos adorar o Senhor, mesmo diante dessa dificuldade. E eu comentava com meu esposo, e eu estou muito feliz, apesar da tristeza do meu coração. Eu estou feliz e estou orgulhosa de mim mesma, porque mesmo passando por essa prova, eu não estou me entregando à depressão. Eu venci a depressão através do poder de Deus. Eu venci a tristeza e o abatimento através da força que vem de Deus. Mesmo estando hoje com o coração sangrando, eu estou adorando ao Senhor e ainda continuo crendo nas suas promessas. E eu comecei a declarar, hoje eu terei um dia vitorioso, hoje nós vamos nos alegrar, hoje nós vamos glorificar o nome santo do Senhor, hoje nós voltaremos para casa testemunhando os feitos do Senhor. E eu comecei a declarar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E mesmo com o coração triste, eu não aceitei a incredulidade e a tristeza dominar o meu coração. Entenda, não é que você não vai sentir tristeza, não é que você não vai sentir solidão, rejeição, não é que você vai ficar frustrado, não é que a incredulidade não vai bater na porta do seu coração, vai. A depressão vai bater na porta do seu coração, vai. Mas o que você vai permitir ou não é que vai fazer toda a diferença. Oh, aleluia! Deus está falando aqui. Ei, a forma como você reage à dificuldade é que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Ontem, o meu coração estava sangrando, mas eu adorei ao Senhor. Eu declarei o poder de Deus. Eu atraí das regiões celestiais o cumprimento das promessas de Deus. Eu declarei a vitória sobre o meu dia. Quando o dia foi passando, meu coração foi ficando mais leve. As bênçãos foram materializando. O que eu precisava, o sustento, o mantimento que eu precisava, Deus foi mandando. Deus foi abençoando e eu tive um dia de paz. E eu voltei para a minha casa exaltando e glorificando o nome do Senhor com o coração grato por poder começar uma semana com a vitória nas mãos. Entenda, eu poderia ter começado o dia murmurando, ter cedido à tristeza do meu coração e ter entregue a ela, dizendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais, dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo e ir embora. Eu poderia ter usado a negatividade nas minhas palavras. E talvez não, com toda certeza, o meu dia não teria sido positivo, o meu dia não teria sido abençoado, talvez teria dado tudo errado. Olha, Deus está falando para você. A forma como você reagir àquilo que você está vivendo é que vai determinar se você vai vencer ou não. Eu vou te dar um exemplo claro disso na palavra de Deus, porque tudo que eu trago aqui, eu trago embasamento bíblico. Em Atos capítulo 16,
a partir do verso 24. Fala do momento em que Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam acorrentados, presos, com seus pés amarrados ao tronco. E o texto fala que por volta da meia-noite eles oraram e cantaram louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, abrindo todas as portas. Aleluia! E soltaram as cadeias de todos. E o impacto espiritual e sobrenatural foi tão grande que até o carcereiro daquela prisão se converteu pelo que ele viu e presenciou. Entenda, eles estavam em uma condição improvável de ter fé, improvável de pensar positivo. Eles estavam presos e acorrentados. Tudo que era para vir no coração deles era o medo de morrer, o medo de serem executados, o medo de apanharem, de sofrerem tortura, mas eles estavam ali adorando e orando ao Senhor. A forma como eles reagiram foi totalmente oposto à lógica que deveria ser, porque uma pessoa que está numa prisão, acorrentada, a ponto de ser executada, a primeira reação natural, a primeira reação humana natural que essa pessoa vai ter é a murmuração, é o desespero e muitas vezes até se revoltar contra o próprio Deus. O Senhor me abandonou, olha onde eu estou, o que o Senhor fez comigo. Mas eles não, eles adoraram e cantaram louvores. A forma como eles reagiram fizeram a diferença, não só na vida deles, dando a eles liberdade, mas também ao carcereiro que foi convertido por esse mover sobrenatural. Aleluia! Deus está provando a mim e a você todos os dias. Ele está provando a forma como nós reagimos às circunstâncias. Oh, aleluia! E muitas vezes você e eu não somos aprovados porque nós reagimos de forma negativa. Ah, Bruna, é fácil falar. Eu sei, amados. Eu sei o quanto dói. Eu sei o que é passar dificuldade financeira. Eu sei o que é passar necessidade financeira. Eu sei o que é ser humilhada. Eu sei o que é viver debaixo de enfermidade, tomando medicamentos, fazendo tratamento médico. Eu sei. Eu sei o que é viver uma vida de angústia, vivendo mais baixos do que altos na vida. Eu sei o que é passar a noite em claro, sem saber como vai ser o amanhã, deixando o desespero tomar conta. Eu sei o que é ter pensamentos de suicídio. Eu sei o que é ter iniciativa de tentativa de suicídio, perdão. Eu sei o que é ser assombrada pelo medo. Eu vivi desertos insuportáveis. Eu vivi desertos de tortura na minha alma e no meu espírito, onde Satanás, o acusador, me atentava, me perturbava 24 horas por dia, onde eu não tinha paz. As pessoas que me conhecem, pessoas de perto, pessoas de longe, não têm noção do deserto que eu enfrentei. Porque aparentemente eu demonstrava estar tudo bem. Aparentemente eu sorria enquanto a minha alma sangrava. Eu sorria enquanto eu não tinha vontade de viver. Eu sorria enquanto eu chegava na minha casa, eu me trancava no meu quarto e eu não comia, eu não dormia direito. Eu fingia para as pessoas. Porque se tem uma coisa que eu sabia era fingir muito bem. Oh, aleluia. Deus está falando aqui, tem muitas pessoas aqui que estão sorrindo, mas a alma está sangrando, o coração está ferido. As pessoas que estão à sua volta não têm nem noção do deserto que você está vivendo, do inferno muitas vezes dentro da sua casa que você está passando, das perseguições que você está enfrentando. Mas Deus está mandando te dizer: ei, levanta, levanta, porque a forma como você reagir é a forma como você vai vencer ou será derrotado. Aleluia! Você só tem duas escolhas: ou você se levanta, crê, segue em frente, ou você continua prostrado. Se eu tivesse continuado naquele quarto escuro, eu já teria tirado a minha própria vida. Se eu tivesse continuado naquele quarto escuro, eu já teria perdido o meu casamento, porque meu esposo não suportaria estar casado comigo na condição que eu estava. Se eu tivesse ainda naquela situação, eu não estaria vivendo as bênçãos que Deus está derramando sobre mim.
Eu não estaria cumprindo o propósito na obra que Deus escolheu para mim, que Deus me escolheu para fazer. Da mesma forma, Deus está falando para você: reage, reage, mulher. Oh, decanta lá, basura. Levanta essa cabeça. Por acaso não confia no Deus que está sobre a tua vida? No Deus que já mudou muitas vezes a situação, o teu problema? O Deus que muitas vezes já provou ser fiel a ti? Aleluia! Levanta, levanta, levanta. Se posiciona na fé. Deus está te ensinando a exercer uma fé genuína, a exercer uma fé verdadeira. Oh, aleluia! As provações vão vir, dificuldades vão vir, mas você vai passar por cima delas. Você vai passar por cima, porque você sabe que tem um Deus que caminha sobre a tempestade, tem um Deus que caminha sobre o mar, tem um Deus que caminha sobre o vento forte, e esse Deus está com você. Aleluia! Eu sei que tem dias que nós oramos e nós não obtivemos resposta. Parece que Deus está calado, mas saiba, quando Deus está calado é porque Ele está trabalhando. Às vezes você encontra a resposta, você abre a Bíblia e parece que não fala com você. Você vai na igreja e parece que Deus não usa ninguém para falar com você. Parece que você está sozinho, mas entenda. Às vezes Deus está em silêncio para provar o nosso coração e a nossa fé. Oh, aleluia! Ontem eu estava tão angustiada e eu falei: Senhor, está tão pesado o meu coração que eu não estou conseguindo nem inspiração para orar. Mas eu derramo o meu coração hoje na tua presença e eu te digo: vem, cura-me, Senhor. Me levanta hoje, me renova hoje. E eu queria muito ler uma palavra, mas eu não estava com inspiração nem para fazer ali uma exposição de leitura constante ali de capítulo após capítulo. E aí eu me lembrei do Salmo 91. Eu falei: Senhor, tudo que eu consigo hoje é ler o Salmo 91. E eu estava no caminho, eu estava no trânsito, indo trabalhar. Eu peguei, isso era de madrugada ainda. Eu peguei, abri o Salmo 91, acendi a luz do carro, meu esposo dirigindo, eu falei: eu vou ler o Salmo 91. E eu comecei a ler chorando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E eu comecei a clamar, eu comecei a declarar, chorando, e falei: Senhor, eu declaro esse salmo sobre a minha vida. Eu declaro que eu estou debaixo da sua proteção. Eu declaro que eu estou na sombra das tuas asas. Eu declaro que nenhum mal me atingirá. Eu declaro que nenhum mal entrará na minha habitação. Eu declaro que o Senhor estará comigo em todos os meus caminhos. E eu comecei a declarar. Eu terminei o Salmo 91, eu respirei fundo e falei: Senhor, eu entrego essa dor. Eu entrego essa angústia nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor vai resolver, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas o Senhor vai fazer algo. E naquele mesmo dia eu vi a mão de Deus me socorrer, como socorreu Paulo e Silas naquela prisão. Então se levanta hoje, se fortalece hoje no Senhor, não deixa a tristeza dominar o teu espírito, dominar o teu coração. Levanta, creia, clama, declare, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Toma posse, se levanta hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Eu profetizo um dia de paz, um dia de renovo, um dia de força espiritual, onde você estará muito melhor. O seu coração vai se alegrar em nome do Senhor Jesus. E amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei aqui com você, ministrando mais uma palavra para os nossos corações. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe. Um ótimo dia.